Tem vaga? Renovação de Renato Augusto trava com o Corinthians, ex-Flamengo fica livre em dezembro. Então, né, tá aí, né? Renato Augusto e o Corinthians estão emperrados lá no seu debate, na sua discussão de renovação, né? Ele já vem recebendo propostas de clubes, né, do exterior e já pode até mesmo assinar um pré-contrato, né? Lembrando que o vínculo dele atual com o Corinthians vai até dezembro de 2023. Está na mesma situação assim como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, né? Felipe Luiz também no Flamengo. Cria do Fla, né? Renato Augusto tem 34 anos. Esse ano ele já disputou, já não. Para mim só fez 28 jogos, né? Teve alguns problemas físicos, inclusive, né? É muito da tônica da carreira dele. Qualidade, a gente não vai falar aqui, né, da qualidade dele, tem muita qualidade, sempre teve, né, inclusive surgiu no Flamengo, vendido a peso de ouro, né, antes da gente voltar a fazer grandes vendas ali em 2017, 2018, ele era a última grande venda do Flamengo, assim, de muito dinheiro para a Europa. E tá aí, Nazário, você assinaria um pré-contrato com o Renato Augusto para vir para o Flamengo? 34, Para 35 anos, tá? Não tem 34, tem 35 anos. Para Perdão. alegria do nosso amigo aí, o Yuri Alberto, né, que apareceu aqui. Olha, vocês não devem levar o Reinato. Cara, pode ficar com ele, fica à vontade. Gosto muito do futebol dele. Acho ele um cara inteligentíssimo, ele tem uma qualidade técnica invejável, mas não dá para jogar no Flamengo, né, cara? 35 anos, a gente precisa padronizar o Flamengo. E, por exemplo, o que a gente está vendo hoje, a gente está discutindo agora. Felipe Luiz, Davi Luiz, o próprio Bruno Henrique, né, que está com 32, se não me engano. Eu acho que 2 anos a gente tem que fazer o contrato, renovar com ele mais 2 temporadas e ver o que vai acontecer. Porque é aquele detalhe, é muito natural que o cara, com o tempo, com a idade, o desgaste. Futebol é um esporte de muito contato, de muito esforço. Durante muitos anos, esses atletas jogaram em campos ruins, né? Agora a gente tem 3 campos aí de grama sintética, que acaba trazendo também um certo desconforto em função do piso, mas durante muitos anos esses caras jogaram em campos ruins, né? Em vários lugares no Brasil e espalhados pelo mundo. E isso vai desgastando, isso vai causando problema, isso vai causando um certo desconforto. E vamos combinar, né, cara? Quantas partidas ele jogou? 28 nesse ano? 28. Esse ano, Pois é. 28. São Você... 28 partidas e 1.661 minutos em campo. Foram 5 gols Aí, marcados e 7 assistências. exatamente. Quando ele está em campo, ele realmente ele dá volume de jogo, dá qualidade, mas não dá, né, cara? Esse é o tipo do assunto que a gambazada lá pode ficar tranquila, que a gente, pô, eu tenho certeza que, até porque o presidente falou que ele quer um teto de idade na contratação que é bem abaixo disso, né? Então, não dá, realmente não dá. A gente viu aí o caso do Vidal, que chegou no Flamengo, com a mesma idade dele e jogando no meio-campo. É um cara que tem uma carreira brilhante, fez história na Europa, etc. e tal, mas não dá para jogar no Flamengo. Pode ser que ele jogue em outros times ainda, né? Vai lá no meio-campo, coisa e tal, joga ali, tranquilão, pá, sem sem um aprisionamento tático, porque assim você pode fazer igual o Diniz fez ontem na seleção. Pegou o Neymar e falou: Neymar, vai se divertir. Ele não tinha um comprometimento tático, ele não tinha que marcar ninguém. Ele estava lá, pegou a bola, pá, quase fez um gol de placa, driblou o primeiro, driblou o segundo, terceiro veio, envolveu, entrou na área, tocou, o goleiro agarrou. Então, assim, ele estava ali brincando. Agora, quando você pensa num time que vai disputar títulos, que vai tentar trabalhar a busca da hegemonia, você não pode se dar o luxo de ter um jogador como o Renato, eu ia falar Renato Gaúcho, como o Renato, assim, não, mas ele pode ficar no banco, Nazário. Pô, mas é muito caro, irmão. A gente precisa de um cara top em campo e um cara no banco, melhor, top em campo e um cara no banco também top, para que quando esse do campo saia,
o do banco não caia tanto. O que acontece no futebol, em função de falta de grana, é que quando você tem um time, vamos lá, vamos falar, por exemplo, do Fluminense, que tem um bom time, tem são 7 jogadores com mais de 30 anos. Mas quando você mexe em 2 ou 3 peças, a qualidade técnica do Fluminense cai muito. E isso aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sou eu que estou dizendo, foi o que aconteceu. Teve jogo que o Ganso não jogou, Marcelo não jogou, o Keno não jogou, Marcelo, Keno, o Ganso, acho que teve um jogo que o Arias também não jogou, e aí a qualidade técnica caiu muito. O Fluminense, inclusive, perdeu para o Fortaleza no primeiro turno, por 4-2, 4-3, não me acho que foi 4-2. Então, assim, o ideal é que você tenha um time abastado financeiramente, porra, tá bem, tá tudo certo e tal, meu irmão, saiu o titular. Pô, você tem que ter um cara que a qualidade, se não for igual, tem que ser muito perto. Porque não adianta você ter um baita jogador titular, ele não vai conseguir jogar a temporada toda, é impossível, né? A gente está falando aí de hoje, 78, 80 jogos, é muita coisa. São 90 minutos, é muita correria, o piso que é irregular, é o cansaço, é o desgaste. Não dá, é humanamente impossível. Então você tem que ter um substituto à altura. Não é o caso do Renato. O Renato tem 35 anos, já é um contrato de risco, não é um cara barato, e para o Flamengo não dá, realmente não dá. Então, Yuri Alberto, ele é corintiano, né? Deixa o like, não esquece do like, não. Pode ficar tranquilo que a gente não vai querer, não, tá bom? Renato Augusto pode ficar para você. Assim, não faria nem sentido, porque a gente vê os questionamentos, por exemplo, o Everton Ribeiro, 34 anos, né? Um ano a menos. O Everton Ribeiro, esse ano, já fez 47 jogos, quase que o dobro dos jogos do Renato Augusto, para a gente olhar o aspecto clínico, né, dos dois jogadores. O Everton Ribeiro está mais à disposição. O Everton Ribeiro fez 2.774 minutos em campo. E aí não me entra na cabeça as pessoas que muitas vezes falam, eu discordo até disso, o Everton Ribeiro não tem que renovar e tal, se cogitar trazer o Renato Augusto. E o mesmo vale até mesmo para os outros atletas. A gente viu até aqui, eu li um comentário, não lembro agora o nome do amigo, colocando que o Flamengo tem que fazer uma reformulação, independente da idade, até Gabigol tem que sair. Gabigol fez 27 anos, né? 27. Então, não dá para trazer Renato Augusto, ainda mais quando se fala muito em rejuvenescimento do elenco, do plantel, né? Nem nos sonhos. E tem uma outra coisa, ele se identificou demais com o Corinthians, né? Teve oportunidade de voltar outras vezes, né? Não rolou, tem um salário muito, muito alto, né? E ele se identificou por lá, pô. É tipo o Marcelinho Carioca. O cara foi cria do Flamengo e tal, chegou a ser campeão brasileiro, né, um título de destaque, participou da campanha, assim como o Renato Augusto, né, foi lá para fora, né, foi para o Corinthians e fez sua história lá, entendeu? Então, acho que eu não concordaria, acho que seria uma loucura, até mesmo para a direção buscar conversar. Né? Se for para trazer o Renato Augusto, mais uma vez reafirmo aqui minha opinião, renova com o Everton Ribeiro, não é para ser Everton, não é para o Everton Ribeiro ser titular, figura cativa no time titular, não, para ser uma opção. E, na minha opinião, ele é uma grande opção nesse elenco do Flamengo. Não à toa, né, quando ele está no banco de reservas, quando entra, o time incrivelmente melhora, né? O time incrivelmente melhora. Então, acho que é um jogador que tem aí condição de entregar para o Flamengo. E você colocou muito bem, Nazário, as questões do calendário, o número de jogos, né? O Renato Augusto teria dificuldade aqui, e aí ficaria aquele DM, não sei o quê, porque é um cara que você ter no elenco, vai ter que controlar a minutagem, não vai poder jogar todas as partidas, né? E sendo bem sincero, né, cara, eu vou te falar, eu nem curto muito essas paradas, porque, porra, meu irmão, o Nazário pegou, né, futebol anos 80, eu não peguei, mas eu peguei nos 90. Nos 90 os caras jogavam no qualquer lugar, irmão. O calendário era uma loucura, Campeonato Brasileiro, sei lá quantos jogos, Campeonato Carioca também, Copa do Brasil, sabe? Então, o cara não vai jogar, tem que minutagem, tem que fazer o controle, tem que não sei o que lá, parará.
Não tinha GPS, não. E não tinha GPS, né? Uma das coisas que as pessoas falam assim, qual é o melhor time? O de 2019 ou de 81? Irmão, não dá nem para competir, não dá nem para comparar pelo seguinte, a bola, a qualidade era infinitamente pior. Uniforme, gramado, chuteira, condições de grana, condições condições físicas, condições, não tinha psicólogo, não tinha nutricionista. Meu irmão, a estrutura de hoje, camisa, que você corre, aí o suor não pesa, não sei o quê. Pô, se alguém pegar a camisa da década de 80 e molhar, pega, molha e bota no corpo. Parece que você está botando um colete à prova de bala. Não é exagero. Claro que não vai pesar 5 quilos, mas você tinha as condições, mas muito, 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 muito inferiores ao que tem hoje. Hoje você tem a chuteira super, mega, hiper, não sei o que lá, atômica. Aí tem o short, que é UV, tem a camisa, que é furada, ventilada, oxigenada, turbinada, 2.0, não sei o que lá. Aí você tem a luva do goleiro. Antigamente o goleiro, cara, tinha goleiro que jogava joelheira, irmão. Joelheira. A luva era horrorosa. A bola, quando caía na água, ela molhava, ela molhava e virava pesava. Um chumbo, né? Virava um chumbo. Parecia aquela bola de... Como é que é o nome daquela bola de 2 quilos que ninguém faz de exercício com ela? Esqueci o nome. Tem um nome de medicina, não sei o que lá. Pô, a bola era horrível. Os campos, o sistema de irrigação era horroroso. Fonte Nova, lá em Recife, no Centro-Oeste nem tinha futebol naquela época, que não existia nem aquele Gama. Mas, porra, no Nordeste, quando tinha alguma coisa, os campos no Sul. Cara, no Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca era uma loucura. Você tinha que jogar Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu, Fluminense e Bangu e Olaria. Porra, 4 horas da tarde, verão de janeiro, 48 graus na sombra, irmão. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!